Fala pessoal, tudo bem? Sou o Alisson da JCL e hoje venho trazer mais uma informação legal para vocês, tá? O assunto de hoje é um pouco polêmico, certo? Tem pessoas que vai questionar e tem pessoas que vai entender o que eu vou dizer. Não estou defendendo o processo, tá? Eu quero simplesmente passar para vocês a forma que eu faço, que dá certo e que tem uma certa lógica, certo? Então vamos lá. O assunto de hoje é sobre reflow, né? Você sabe o que é reflow? Né? Você usa essa técnica? O reflow, pessoal, é nada mais do que uma ressoldagem no componente, tá? E para que serve o reflow? Normalmente a gente usa essa técnica em componentes VGA, né? Em CIs, circuito integrado. Para quem não sabe, tá? Porque eu sei que no nosso canal tem muitos iniciantes aí, né? Pessoas que estão começando agora. Mas para quem não sabe, a solda do circuito integrado funciona mais ou menos assim. Ó, isso aqui é um CI, tá? É um circuito integrado. É um componente que a solda dele é embaixo, né? Então são vários pontos de solda, muitos pontos de solda, né? E o que acontece na maioria das vezes, né? Tem defeitos que apresenta nos smartphones, ele deixa de operar alguma função, tá? E o defeito ele apresenta no componente, não exatamente no CI. Ele pode apresentar na solda do CI, né? Nas esferas de estanho do CI. E o que acontece normalmente, né? Então imagina que o CI fica assim na placa, ó, tá? Ele está dessa forma sobre a placa, ok? Soldado aqui. Se ele leva uma queda, ou sofre uma pressão, ou até mesmo em alguns momentos contato com umidade, ou excesso de calor também acontece, tá? Também ocasiona defeito nas esferas. Essas esferas, elas podem criar fissuras, tá? Ou até mesmo se quebrar. E o que acontece com a função, né, quando as esferas apresentam essas falhas? Perde-se a comunicação entre componente e placa. Ou seja, se é um CI responsável por uma determinada função, essa função não vai operar devido a esse problema, porque a placa, o sistema não entende que tem um CI ali, né? A solda não está passando informação, não está passando contato. Então o reflow é basicamente isso. A gente vai derreter essa esfera e fundir ela novamente para voltar o contato do componente com a placa. Aí eu tenho certeza, né, que eu vou ver várias pessoas aí nos comentários dizendo: pô, mas isso não é conserto, reflow não é conserto, tá? Pessoal, se reflow não fosse conserto, não existiria nenhum nome reflow, né? É um tipo de conserto sim e é eficaz, tá? Essa é a minha opinião, tá? Tem gente que prefere não fazer o reflow. Mas sabe por quê? Na maioria das vezes as pessoas fazem o reflow e passam um tempo, o defeito volta, né? E o cliente vai voltar insatisfeito na sua loja porque não faz o reflow com processo, tá? E qual que é o processo correto de fazer o reflow? No meu entendimento, você tem que alterar essa propriedade da esfera. Essa esfera que está quebrada e está trincada, não adianta simplesmente derreter ela e enrijecer de novo, porque ela vai continuar frágil, né? Até porque você aqueceu, ela já está frágil ali porque ela trincou, ela quebrou, aí você vai aquecer, você vai derreter a esfera e vai enrijecer de novo. E ela vai continuar frágil. Qualquer queda, qualquer pressão, né? Qualquer excesso de calor, ela vai trincar novamente. É onde o problema retorna, o defeito retorna, né? Então o que a gente tem que fazer para o reflow ser eficaz, né? Para o reflow ter resultado? A gente tem que alterar a propriedade da esfera. E como a gente faz isso? Porque a gente não remove o componente, né? O reflow, a gente deixa o componente no mesmo lugar, a gente não troca as esferas,
né? É simplesmente um aquecimento realmente ali, a movimentação do componente, e a gente consegue alterar a propriedade da esfera sem remover o componente com fluxo de solda, tá? Então o fluxo de solda, existe alguns tipos de fluxo de solda, né? Existe o fluxo resinado, com teor alto de resina, um fluxo com resina intermediária, um fluxo sem resina, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que aplicar um fluxo, uma quantidade intermediária de resina nesse processo, porque a resina, ela tem chumbo ali na resina também dos fluxos, né? Então a gente consegue agregar um pouco de chumbo nas esferas. E dessa forma a gente altera a propriedade dela. Ela volta a ser um pouco mais resistente do que ela era antes, tá? Então não vai trincar, não vai criar fissura nessa esfera com facilidade. Você alterando a propriedade dela, ela volta mais resistente, né? Então não é qualquer queda, qualquer pressão que o defeito vai retornar, tá? Eu falo com experiência própria, né? Eu já fiz vários tipos de reflow, e antes, quando a gente não utilizava os fluxos, né, o defeito retornava sim. Hoje em dia a gente utiliza os fluxos corretos e o reflow tem resultado, e a gente não tem mais problema com retorno de cliente, tá? Então demorou algum tempo para a gente achar o fluxo correto, achar a forma correta, né, de usar essa técnica, certo? Aí eu vou escutar, eu vou ler nos comentários um monte de pessoas falando, talvez, né? Pô, mas não é melhor trocar o componente do que efetuar essa técnica? Ou fazer o rebouling? Vamos lá. Tem componente que não dá para ser substituído, tá? Tem componente que ele é específico daquela placa, específico daquele modelo, não dá para trocar e não tem como comprar um novo, ok? Então a gente tem que usar as técnicas de solda nesse caso. Por exemplo, o reflow, se não resolver, o rebouling. Beleza, aí vão questionar, pô, então já faz o rebouling direto, né, em vez de fazer o reflow. Legal. Pessoal, pensa comigo. Se você vai fazer o rebouling, né, você vai aquecer uma vez para remover o componente, você vai aquecer novamente o componente para fazer o rebouling e vai aquecer uma terceira vez para colocar o componente no lugar. Então ele sofreu um certo aquecimento ali, excessivo, e tem um risco dele danificar por excesso de aquecimento. E quem não tem intimidade com a estação de solda, né, principalmente a galera que está começando agora, não é um trabalho tão simples de fazer, né? Um rebouling não é um trabalho tão fácil, né? E corre um certo risco ali, tá? Então, para quem está iniciando, eu aconselho utilizar a técnica do reflow a princípio. Se não resolver, não adianta ficar fazendo reflow N vezes, tá? Fez uma vez, não solucionou, aí a outra opção é ou fazer o rebouling ou substituir o componente quando você tem a opção, tá? Então, essa dica é mais para quem está começando, porque quem já tem experiência, né? Ele vai lá, faz o rebouling com tranquilidade e tem intimidade com a sua estação, ele não vai aquecer excessivamente a placa, né? Então, fica mais fácil, né, para trabalhar. Agora, quem está iniciando, pessoal, é arriscado, né? Não termina-se um curso e já vai fazer um processo desse em um aparelho de cliente, ok? Você tem que treinar bastante para poder fazer um processo de rebouling, tá? Ou reflow. O estudante de medicina, ele estuda durante 5 anos e ele não termina a faculdade e já vai fazer uma cirurgia num paciente, vai operar um coração de um paciente. Não, é arriscado, né? Ele primeiro vai continuar estudando, vai fazer exercícios para depois, vai observar pessoas fazendo, para depois fazer a cirurgia. A gente tem que pensar da mesma forma. A gente não pode terminar o curso já, pô, estou pronto para fazer um processo desse de rebouling ou reflow. Não, treine antes, tá? É como dirigir um carro. Você não tira a habilitação e já está um motorista profissional. Não, você vai adquirir com o tempo a experiência, tá?
E na área de microsoldagem em smartphone é a mesma coisa. Beleza? Então a gente tem que ter cautela em alguns momentos. Ok? Eu ia falar mais uma coisa importante também, deixa eu me recordar aqui, sobre o reflow. Bom, pessoal, enfim, se eu lembrar, eu volto a falar para vocês, tá? Então essa é uma técnica que tem resultado, eu uso essa técnica, certo? E se você fazer com o processo, vai dar certo, tá? Uma outra coisa importante que a gente precisa frisar aqui, não adianta só você ir lá comprar um fluxo pastoso com uma resina intermediária, você tem que saber o fluxo que você está usando, tem vídeo no canal, o Antônio está explicando diferenças de fluxo aí num vídeo, tá? Não pode usar pasta de solda, a pasta de solda ela tem estanho nela, você vai deixar o selim curto, tá? A gente tem que buscar o fluxo pastoso correto, uma quantidade intermediária de resina. Não resolve a gente efetuar o reflow com um fluxo sem resina, tá? Porque o fluxo sem resina não vai alterar a propriedade da esfera, ele não vai acrescentar o chumbo ali para deixar uma esfera mais resistente, ok? E uma outra coisa importante é que a gente tem que fazer a movimentação no CI. Por que a gente tem que fazer essa movimentação? Porque a gente precisa saber o tempo certo que a esfera já derreteu, né? Para a gente não ficar aquecendo excessivamente ou não aquecer para menos, né? Então a gente vai efetuando o processo ali, vai aplicando o calor, né? Distante, não aproxima muito, você vai aplicando o calor e vai tentando movimentar o componente. Quando ele movimentar, ele vai dar uma sambadinha na placa, é o momento de parar, porque você já sabe que todas as esferas se dessoldaram. Ah, professor, mas eu posso observar, fazer essa movimentação nos componentes próximos, nesses capacitorzinhos, nos resistores, no diodo próximo? Olha, eu não aconselho, porque esses componentes que estão na lateral, ele está recebendo o calor direto neles, né? No caso do BGA, tem que passar pelo componente e depois ele vai chegar na esfera. Então demora um pouco mais para dessoldar todas as esferas, porque são muitas, né? Os pequenininhos estão recebendo calor direto, então eles vão derreter mais rápido. O estanho deles vai derreter mais rápido, tá? Então se a gente tirar por base os componentes laterais, pode ser que as esferas não tenham entrado no ponto de fusão ainda. Então é interessante fazer a movimentação no CI, ok? Movimentou, é a hora de parar. Você já teve a certeza que todas as esferas se dessoldaram, ok? Então é dessa forma que o reflow funciona, tá? Alterando a propriedade da esfera, efetuando a movimentação no componente, ok? Eu sei que tem técnicos que preferem já efetuar de cara o rebounding, não critico porque também funciona, tá? Só que tem possibilidades de efetuar o reflow com mais segurança, tá? Para quem está iniciando, o reflow é mais fácil, né, do que o rebounding. Enfim, e não adianta ficar fazendo N vezes o reflow, tá? É uma vez só, não deu certo, aí a gente vai ou partir para o rebounding ou para a substituição do componente quando tem a possibilidade, tá? Hoje tem componentes aí, CIs que vendem, né? A maioria deles tem para comprar novo, então a gente também consegue substituir. Beleza, pessoal? Então é essa a dica que eu queria passar para vocês, certo? Se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário. Se gostou do vídeo, dá um like, tá? E é isso aí, pessoal. Quem não é inscrito, se inscreve, beleza? E tamo junto, galera!